Vamos lá. É agora, hein? Programa 3, 2, 1. Tomada 3, 4... Seu microfone está desligado, Arley. Tomada 220, gravando. Estamos de volta em mais um episódio. Espero que você esteja curtindo aí de casa. Pode deixar nos comentários aí o que é que vocês estão achando, certo? Eu gostaria de indicar também, já começar com indicação. Olha só, um livro aqui para vocês estudarem. Eu educo, tu educas, ele educa. É um livro muito bom que fala sobre educação. E, na verdade, a gente está conversando aqui para tirar essa ideia de que jovem não estuda a Bíblia, que jovem não se interessa por questões religiosas, espirituais, não é isso? Exatamente. Estamos até falando de termos assim, bem... eu tive que procurar no dicionário vários termos aqui que a gente está usando, viu? Porque, tipo, o nível está muito elevado aqui. Muito elevado. Mas a gente está falando de ter um nível elevado, mas a Bíblia nem tudo é flores, né? Nem tudo é o Jardim do Éden perfeito. E agora o tema da lição dessa semana falou sobre o Deus Redentor. Segura, crente, Sem porque spoiler. esse vai ser massa. Vai ser um momento, assim, de mostrar a nossa intelectualidade, né? Vamos falar sobre cosmovisão, vamos falar sobre um negócio bem bacana, mas eu gostaria que os nossos convidados pudessem também apresentar uma linha para que você pudesse entender onde é que nós estamos. O Deus Redentor. Por que nós vamos falar sobre isso hoje? Falar. Joia de duro. Tá. Nós, desde o início desse trimestre, nós estamos estudando no plano de Deus para a humanidade, como Deus tem agido de diversas fórmulas para promover a educação do homem. Porém, em determinado momento da história, quando Deus criou o homem, eis que acontece uma catástrofe. Bomba. Aconteceu uma catástrofe, uma coisa que ninguém estava esperando, que ninguém imaginava, que ninguém sequer sabia que iria acontecer. O homem, depois de passear pelo jardim, depois de conhecer tantos e tantos animais, o homem caiu. E é justamente sobre isso, depois da queda do homem, o plano redentivo, o Deus que se mostra redentor, que mostra a solução para o verdadeiro problema da humanidade. Então, atrás de toda essa história, Deus já sabia da problemática que aconteceria, né? Porque eu acho que ainda quando tem pessoas, onde tem pessoas, ali é barril dobrado, gente. Sempre tem que ter alguma coisinha, sempre tem que ter algum percalço. Então, Deus já sabia que iria acontecer. Ele deu, claro, a oportunidade para Adão e Eva decidirem, escolherem, deu a liberdade para eles fazerem a escolha da vida deles. Se queria continuar com ele, porque justamente é o Deus da liberdade que nós seguimos. É o Deus que abre brechas para que a gente tome as nossas decisões por nós mesmos. Então, ele tinha todo um plano já traçado caso o homem caísse. É isso, Jamile? Bem assim, eu costumo, quando eu começo a ler essa história, quando eu falo da desobediência, né, o processo de desobediência, imaginar a cena de Eva ali conversando com a serpente me faz ir até o Jardim do Éden. Então, é mais ou menos assim. Deus criou aquilo tudo lá, muito perfeitinho, muito bonitinho, se fez presente, estava ali todo envolvido, né, diretamente naquele processo. E aí, a serpente vai lá, toda faceira, cutuca a Eva e diz assim, olha, deixa eu te dizer, com um pouquinho de verdade, com um pouquinho de mentira. Tá vendo essa árvore aqui, muito bonita, muito bela, muito, né, maravilhosa? Se você tocá-la, se você consumir esse fruto aqui, aí sim é que seus olhos vão se abrir. Aí sim é que você vai conhecer realmente as coisas. E eu costumo dizer assim, olha, Eva ela tinha a opção de dizer assim, querido, desculpa, tá? Né? Deus disse que era assim, é assim, acabou. Não vou pecar, não vou desobedecer e vou voltar pra minha vida e tá tudo certo, né? Quão bom seria que ela tivesse feito isso, mas não. A serpente mexeu justamente no ego de Eva. Olha, você acha que você conhece tudo? Conhece nada. Tu vai conhecer agora, como esse negócio aí pra você ver. E aí Eva desperta essa curiosidade e vai meter a mão onde não devia. Então, tá muito bom. Os dois levantaram legal. o microfone na Fica à mesma vontade, hora. fica à vontade. Pois é, eu tô estudando sobre publicidade e propaganda, né? Ai, Primeiro que semestre, mas a gente já tá chique! falando sobre Uau. isso. Nossa, que amor da minha vida! Então, tipo,
teve toda uma campanha de marketing, né? Ele viu ali sobre Eva. Perfeito. Novamente, eu digo que os publicitários têm uma habilidade de conseguir que a gente compre. Ele consegue despertar uma necessidade na gente. Entendeu? Então, todo aquele marketing, aquela frase de encher os olhos foi usada. Você tem tudo. Tem tudo? Você tem tudo? Eu acho que não. Aí despertou uma necessidade de Eva, porque ela poderia, já que Deus deu a ordem deles se desenvolverem, apesar de serem perfeitos, então, por que não conhecer o bem e o mal? Eu não julgo Adão e Eva, porque eu acho que eu faria igual. O que é a morte, gente? Eu gosto de eu viver a vida perigosamente. quero experimentar. É aí que tá o Arley. Porque eles não estavam desavisados. Deus havia contado. Eles sabiam sobre a história do grande conflito, sabia que havia um tentador à solta, sabia que ele estava promovendo uma rebelião contra Deus, então eles não estavam desavisados. Mas o grande X da questão é a ousadia do diabo nesse momento da tentação. Que ele chega e diz, ei, Eva, Eva. Gostei da voz. Curtiu, né? Ele não quer que você coma do fruto, Eva, porque pra você não conhecer o bem e o mal. Ele não quer que você coma do fruto pra você não se desenvolver. Ele não quer que você coma do fruto porque ele não quer que você seja como ele. Mas olha a ousadia nesse momento, porque era totalmente contrário ao plano de Deus para a humanidade. O plano de Deus para o homem era justamente isso. Era que ele conhecesse cada vez mais. Era que ele se desenvolvesse gradativamente. Era que ele, dia após dia, se tornasse a semelhança de Deus. E isso é muito importante o que você falou. E, na verdade, a gente se identifica, porque nós somos como Eva, né? Mesmo avisados, a gente vai lá porque eu quero experimentar mesmo assim. Eu tô sabendo, mas eu quero. Isso. Eu quero passar por isso, acho que eu quero. Né? Nós somos assim também, nós temos aviso. Mas aí eu vou aproveitar, né, que a gente tá falando sobre esse ambiente, né, de perfeição. Mesmo Adão e Eva, num ambiente de perfeição, eles acabaram escolhendo desobedecer. Né? E hoje o nosso mundo está cheio de árvores do conhecimento do bem e do mal. Esse é o quadro Hiperlink. Eu quero que vocês agora façam uma conexão linking. Isso que eu falei, árvore do conhecimento do bem e do mal, com a vida do jovem. Sei lá, talvez um mundo acadêmico. E aí? Nossa. Dá pra ligar? Tô muito gentil esse Porque tempo, sabe? Tô muito gentil, então fique à Jovem vontade. gosta Você tá dessa coisa gentil, aqui. né? E assim, eu quero a prática. E aí? Vamos lá. Vamos imaginar a seguinte situação. Você, jovem, está na faculdade. E ele tá mesmo. Ele está. Oh, meu Deus, eu Mas acabei o primeiro aí o Arley, o que acontece? Você não esquece que você está numa faculdade adventista. Você está lá na Federal. E na Federal você tem aquele professor pancada, aquele professor que não gosta de cristão, aquele professor que diz o seguinte pra você: ei, Arley. Fala, que Deus é bom. O Arley, a religião atrapalha seu desenvolvimento, Arley. O Arley, a religião atrapalha você completamente. Você tem que parar com esse negócio de Deus, de Jesus. Você tem que focar no que importa, que é seu conhecimento. Você precisa focar nos seus estudos, Arley. E aí você fica, caramba, eu preciso me desenvolver intelectualmente porque eu quero ser o chefe da comunicação da Novo Tempo. Eita, eu recebo essa profecia E mesmo. aí você vai e pensa, caramba, de fato eu preciso me dedicar aos meus estudos. E por isso, cada vez mais você vai deixando o que verdadeiramente importa. Por quê? Para conhecer. Eu queria te convidar rapidão para abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, no verso 7, que diz assim: então os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, folhas de figueira e cobriram-se. Sabe? Nesse momento, mostra os 3 pontos da queda. Tanto as concepções quanto as percepções. E por conta do conhecimento que Eva e Adão tiveram, mudaram as suas percepções. E isso interferiu nas suas proações. O que você conhece vai interferir nas suas ações. Ai, que bonito. Deixa eu bater palmas pra isso. 3 palmas.
E quantas folhas de figueira nós temos hoje também, né? Hoje a folha de figueira, a gente tem até conexão via Bluetooth. Incrível, incrível. Parar pra pensar que, tipo assim, eles se escondiam atrás de coisas e redes sociais hoje, a gente pode fazer com que... Nossa, eu sou o Bambam da fé, eu sou a pessoa perfeita, Deus gosta de mim, nós batemos altos papos via videochamada, eu vejo ele face a face. Best friend. Melhores amigos lá no Instagram. E existe uma passagem aqui em Colossenses 2, versículo 8, que eu acho importantíssimo, ainda mais nessa versão, que não é fazendo marketing, mas a Bíblia, a mensagem, vou te contar, perfeita, perfeita. É um tapa na cara, é aquela voadora do Espírito Santo, né? Jogando aqui pra gente na nossa realidade, dizendo assim, 8-10... Cuidado com os que tentam deslumbrar você com os belos discursos e linguagens pseudo-intelectual. Eles querem envolver você em discussões intermináveis que não servem para nada. Divulgam as suas ideias por meio de tradições vazias de seres humanos e superstições vazias de espíritos. Não é esse o caminho de Cristo. Tudo que é de Deus tem expressão nele, de modo que você pode vê-lo, ouvi-lo claramente. Não precisam de telescópio, de microscópio e nem do horóscopo para compreender a plenitude de Cristo. O universo sem ele não é nada. Se vocês buscam a plenitude dele, alcança. Seu poder abrange todas as coisas. Eu achei super perfeito, ainda mais para finalizar esse quadro, falando sobre o mundo acadêmico, que Eva foi incitada para chegar a uma discussão sobre Deus. E quantas vezes hoje o jovem também é desafiado a provar a existência de Deus. Imagina uma pessoa tão finita, né? Tentar definir uma pessoa que criou o universo. Eu não sei nem muita coisa sobre espaço, sobre gravidade. Imagine falar sobre uma pessoa que criou tudo isso. Então, não se detenha a isso. Você apenas precisa ter princípios, você precisa saber que Deus existe e precisa conhecê-lo de perto. Eu creio que quando a pessoa tem contato com ele através da palavra, através da oração e também através do estudo, a dedicação, você consegue, não apenas para provar para a pessoa, ser um advogado de Deus, vou defender ele com unhas e dentes. Não, você apenas vive. E esse evangelho é pregado e, se possível, você tem que falar alguma coisa. Se preciso for, né? Mas a vivência, ela vai trazer muito mais do que você tem se relacionado do que se você fizer de outra forma. O relacionamento, o que você mais ouve, o que você mais permite que acesse a sua mente é aquilo que você vai ser. E quanto mais próximos de Deus nós estivermos, mais Cristo nós seremos com as outras pessoas. Já dizia o carro do ovo, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Por falar em espelho, eu achei uma comparação muito interessante, sabe por quê? Quando Deus criou, né, Adão e Eva, que diz que eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, o que é que a gente pensa? O espelho. Então, se você se coloca na frente do espelho, ele tá ali refletindo a sua imagem, beleza? Todo mundo concorda com isso aí? Pronto, porque na minha casa tem funcionado assim, graças a Deus. Então, a gente coloca na frente do espelho, tá lá o reflexo. Se eu sair da frente do espelho, o que acontece? Eu não me vejo mais. Então, se eu não tiver o tempo inteiro face a face ali com Cristo, ele estando na minha frente como espelho para que a imagem e semelhança dele se reflita em mim, eu não vou mais refletir. É simples. Deus tem que ser ali o espelho na minha frente para que a imagem e semelhança dele se reflita na minha vida. E esse é o papel da educação, restaurar a imagem de Deus e também fazermos com que nós chegamos a esse... Claro que não vai ser igual ao potencial e à capacidade mental que Adão e Eva tinham, né? Mas chegarmos ao intelecto de seres humanos pensantes. Porque muitas das vezes, talvez você que esteja em casa, eu não vou nem falar com as pessoas que estão aqui. Você que está em casa, muitas das vezes pode ter até a tentação de apenas se abster do conhecimento de outras pessoas. Mas Deus te convida para ser um ser pensante. Deus convida para você sair de um mero espectador, de apenas consumidor, ser apenas um refletor daquilo que está sendo pregado e que você também tem essas ideias fora da caixa e uma concepção ainda melhor sobre o seu Criador. Por isso, nada melhor do que colocarmos em prática aquilo que aprendemos. Este é o quadro Comando em Grupo e você agora tem voz e vez. Compartilha lá com seus amigos o card que está disponível na nossa página 220 volts 7. E você compartilha no Facebook, no WhatsApp, no Instagram e todas as suas redes sociais. Seja uma luz, seja um exemplo. Vamos voltar um pouquinho à discussão com o que o Luan estava falando, naquele momento ali que Eva está ali para desobedecer, né? E ali a gente pode perceber uma mudança de visão. E eu queria, antes de nós trabalharmos isso, começarmos a perguntar, a conversar, o que é a cosmovisão? Que a gente fala tantas vezes, né? Cosmovisão, mas o que é, então, a danada da cosmovisão? Agora eu vou ser gentil, vou deixar pra Jamile. Tá uma gentileza só por aqui.
A cosmovisão é a maneira como você vê e enxerga o mundo. E é interessante a gente pensar quando para realmente para refletir sobre isso, porque cada um tem a sua maneira de olhar. A mesma cena acontece, assistindo um filme, né? As mesmas cenas acontecem, mas alguém do lado chora. Ele entendeu de uma outra forma e você entendeu da sua maneira. Então, quando você começa a ver isso, a ver o relacionamento entre as pessoas, a ver como é que funciona, por que eu dou essa resposta para minha mãe, mas a minha irmã não dá para minha mãe a mesma resposta. Cada um tem o seu jeito. Então, como é a sua forma de entender e ver essas experiências de relacionamentos no mundo? Então, a gente tinha ali Adão e Eva, eles tinham uma cosmovisão, uma visão do mundo, uma visão de Deus, que foi quebrada, né, por Satanás, que introduziu uma outra visão, né, para o casal. E ali houve uma quebra da confiabilidade, né, que Deus tinha. E aí surgiu um novo problema que você trouxe aqui, né, que é a questão do pecado devastando tudo, estragando o rolê. E aí agora a gente já não tem mais aquela imagem, a gente está refletindo de forma muito ruim a imagem de Deus. E precisa de uma solução, né, que vem aí o sistema redentivo, né? Diga aí, Lô. Exatamente. Através dessa necessidade, Cristo estabelece um plano especial, um plano específico para que se haja a redenção. E o que é isso? É um processo educacional do ser humano voltar a ter aquela imagem, aquela semelhança com Deus. O pecado, ele é o distanciamento. E tiveram muitas consequências, diversas consequências do pecado na vida do homem. Mas uma das grandes consequências foi justamente quase apagar a imagem de Deus no homem. Então, Deus traça um plano para que essa imagem, para que essa semelhança possa ser restaurada. E isso é chamado de redenção. Perfeito. E a gente pode ver que a nossa visão acaba determinando tudo. A gente pensa que é algo que não tem muita coisa relacionada, mas, por exemplo, se eu penso que a racionalidade, o racionalismo é o mais importante, a gente vai enxergar o mundo dessa forma, né? E se eu creio, né, que existe um Deus criador, né, que nos presenteou com a redenção para que nós possamos nos desenvolver novamente, para tentar atingir a sua imagem, também já determina a forma como nós educamos, por exemplo, né? Então tá tudo muito relacionado. Tudo hiperlinkado. E você também perceber que a educação não foi algo criado pelo homem, né? Porque foi estabelecida escolas, foi lá que a gente vai dar as instruções. Houve uma necessidade da sociedade por conta disso. Mas não foi isso. Deus já instituiu... Instituiu essa escola desde o início, desde quando ele criou tudo. E a importância de existir essa escola desde o início, porque ele já conhecia tudo, ele já sabia que Eva ia pecar, que ela não ia resistir, ele já sabia que a história da humanidade era essa. Então, olha, deixa eu dar um jeitinho logo aqui, eu vou começar aqui, porque o que eu tenho para a humanidade aqui vai precisar de tudo isso. Que conversa maravilhosa. Ai, eu gostei. A gente abriu Bíblia, conversou, fluiu muito bacana. Mas agora, que tal a gente ouvir um pouquinho de música, né? Ouvir música é sempre bom. Então, Connect Sound para vocês. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria
traz alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, me alegrarei, Senhor, eu me alegrarei. Oh. A gente precisa educar o nosso coração a amar a Deus, né? Nesse processo de redenção. Eu gostaria de terminar lendo o Deuteronômio 6, de 5 a 9. Diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as suas forças. Medite sempre nessa palavra que hoje estou ordenando. Ensine-as com diligência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver em casa, quando estiver andando por algum caminho, quando se deitar e quando levantar. Amarre esses mandamentos nos braços como um constante lembrete. Fixe-os na sua testa, bem como nos batentes das portas de sua casa e nos seus portões. Aqui tem uma maneira muito didática de Deus de ensinar, né? Como nós devemos educar o nosso coração, né, para amar a Deus. E a gente deve amar de todo o coração, que aqui fala sobre o centro da nossa disposição, de toda a energia, com toda a nossa existência, né, que aqui na versão que eu estou lendo diz alma, que mostra a nossa ação, né? Não basta o nosso interno estar amando a Deus, mas as nossas ações devem revelar. E aqui eu acho muito bacana quando ele fala bem como nas portas de sua casa e nos seus portões. Aqui a gente traz uma fronteira entre o público e o privado. Às vezes nós somos tentados a exercer a nossa espiritualidade, viver a nossa vida com Deus somente no privado. Mas o público, ele também precisa ser revelado. A nossa existência deve revelar também o amor de Deus, deve ensinar, né? Deve transbordar Deus. Que tal sair do seu privado e viver uma vida com Deus no público também? Você é convidado para isso. Que isso, hein? Amém? Glória a Deus.